Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula de número 5 do 8º ano. Na aula de hoje, nós vamos discutir uma temática muito importante, efeito estufa. Nós vamos tentar entender como funciona esse processo, se o efeito estufa ele é um fenômeno artificial ou natural, quais são as consequências do efeito estufa, tá bom? Tudo isso nós vamos abordar na aula de hoje. Vamos começar entendendo o que é o efeito estufa, tá bom? Acompanhe comigo na tela. O efeito estufa é um fenômeno ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, né, e esses gases retêm parte do calor recebido pelo Sol. O efeito estufa é um processo natural, tá bom? Responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, garantindo o calor necessário. Sem esse fenômeno, nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos seria muito difícil. Então, aí nós entendemos que o efeito estufa ele é um processo natural, ou seja, ele sempre aconteceu, tá? E ele é um processo que é muito importante para manter, né, o calor ali preso na Terra, né? Como vocês puderam ver, é uma camada de gases, tá? Que está ali na atmosfera, e esses gases, eles prendem parte da luz solar que chega do Sol, né? Então, ali na telinha mostra, ó, uma parte da luz solar chega na Terra, tá bom? Uma parte dessa luz solar que chega, ela é refletida pela superfície terrestre, pelas nuvens, e outra parte consegue penetrar na atmosfera. Quando essa luz que penetra na atmosfera tenta sair, ela não consegue. Por quê? Porque tem gases ali na atmosfera que prendem esse calor, tá? E esse calor que vai ficar preso ali na Terra, ele é importante para manter a temperatura da Terra, né, em níveis adequados para a vida, né? Sem esses gases do efeito estufa, todo o calor, né, que viesse do Sol seria rebatido e iria embora. A Terra ficaria sem esse calor, sem essa luz do Sol, para manter a sua temperatura em níveis adequados. Então entendam, o efeito estufa ele é um processo natural e muito importante para a manutenção da vida. É ele que mantém o planeta aquecido, tá? Imaginem que o efeito estufa é como se fosse um casaco, né? Um casaco que está ali ao redor da Terra. Ele mantém a Terra aquecida. Ele não deixa que o calor que vem do Sol, né, vá todo embora. Só vai uma parte embora, a outra parte fica presa para manter, né, a Terra em uma temperatura adequada para que a gente possa sobreviver. Sem esse efeito, a Terra seria praticamente um cubo de gelo, né? E aí a vida seria muito difícil, né? Os seres vivos teriam muita dificuldade em conseguir sobreviver, tá bom? Então, o efeito estufa é um processo natural, tá? Acompanhe comigo. Então, já que o efeito estufa é um processo natural, qual é a problemática desse processo? Porque tanto se fala em efeito estufa, né, e aquecimento global. Esse slide explica. Nas últimas décadas, a liberação de gases do efeito estufa, em virtude das atividades humanas, aumentou muito. Com mais gases do efeito estufa na atmosfera, é retido mais calor do que precisamos. Esse excesso de calor resulta no aumento da temperatura global, tá? Então, essa camada de gases na atmosfera que tem essa função de reter calor, né, com o aumento da atividade humana, né, das indústrias, do transporte, da produção de eletricidade, mais gases que formam essa barreira foram lançados na atmosfera e essa barreira fica cada vez mais espessa, né? E aí ela consegue reter cada vez mais calor, né? Então imaginem, né? Se esses gases retêm mais calor do que nós precisamos, esse excesso de calor vai fazer com que a temperatura na Terra, de uma forma geral, ela aumente. Então a Terra fica mais quente. Por quê? Porque essa camada de gases do efeito estufa está mais espessa e retém mais calor, né? E esse calor em excesso, tudo em excesso faz mal. E esse calor em excesso, ele vai prejudicar o planeta como um todo, tá? Por isso que, com o agravamento do efeito estufa, surge o fenômeno do aquecimento global, tá bom? Então entendam, efeito estufa é um processo natural, mas que vem sendo agravado, né, pelas atividades humanas, principalmente indústria, pecuária, agricultura em larga escala, transportes, tá? Todos esses processos, eles aumentaram essa camada de gases e que retém mais calor do que nós precisamos, tá bom? Quais são os gases e as causas do efeito estufa, né? Aí na telinha, de um lado, vocês têm os principais gases, né, do efeito estufa, né, que formam aquela barreira na atmosfera e que vêm sendo lançados pelas atividades humanas, tá? Atividades humanas. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, clorofluorcarbonos e o metano.
todos esses gases, eles são produzidos em processos industriais, né? O metano, ele faz parte ali da decomposição de seres vivos, né? Clorofluorcarbonos é um gás usado, por exemplo, em sistemas de refrigeração, né? Então, são gases que são liberados diariamente em grandes quantidades na atmosfera, tá bom? E ali do outro lado, vocês têm ali as emissões globais de gases do efeito estufa por setor econômico, ou seja, quais os setores econômicos que mais liberam gases do efeito estufa, tá? Ali naquele gráfico em forma de pizza, vocês podem ver que o setor que mais libera gases do efeito estufa é o setor de eletricidade e aquecimento, ou seja, os processos que produzem eletricidade, os vários tipos de usina, né, são o setor econômico que mais libera gases do efeito estufa. Em segundo lugar, nós temos ali, ó, acompanha ali, a interpretação do gráfico, tá? A agricultura, a silvicultura e outros usos da terra. Depois nós temos a indústria, né? Depois nós temos ali o transporte, construções, tá? Então vejam que existem setores econômicos que liberam mais gases do que outros, né? E aí tudo isso contribui para um agravamento, uma intensificação do efeito estufa, tá? Efeito estufa e aquecimento global. Eu falei para vocês que a intensificação do efeito estufa, né, tem consequências, tá? E uma das mais graves é o aquecimento global, né? O nome já diz tudo, aquecimento global. Os gases do efeito estufa retêm tanto calor, né, que retém mais calor do que nós precisamos. E esse calor em excesso faz com que o globo, né, o planeta inteiro, ele sofra um aquecimento, né? Um aquecimento aí gradual ao longo dos anos, tá? Então acompanha ali comigo na telinha. A consequência da intensificação do efeito estufa na atmosfera é o aquecimento global. As consequências do aumento progressivo da temperatura no planeta então assim, o aquecimento global, né, é o aumento da temperatura gradual ao longo dos anos, então meio grau ao longo de 20 anos pode parecer pouco, mas esse meio grau que sobe já vai ali alterar toda uma série de cadeias do planeta. Ali na telinha eu coloquei para vocês 3 consequências do aquecimento global, tá? A primeira delas é o derretimento das calotas polares, ou seja, imensos blocos de gelo que estão nos polos, né? Com o aumento da temperatura do globo, essas calotas polares tendem a derreter, tá? E aí, a consequência direta disso é o aumento do nível do mar, né? Aumentando o nível do mar, algumas cidades que se encontram em faixas litorâneas, elas tendem ao longo dos anos serem engolidas pelo mar, tá? Isso já acontece em alguns países e a previsão é que no futuro aconteça com mais outras, né? O nível do mar vai subir em decorrência do derretimento de calotas polares e cidades ali litorâneas, muito famosas pelo turismo, vão começar a ser engolidas pelo mar. Tá bom? Essa é uma consequência direta do aquecimento global. Depois nós temos ali eventos climáticos extremos constantes, tá? Com o aumento gradual da temperatura do planeta, né, esse calor em excesso, ele perturba toda uma regulação climática, né, de eventos climáticos. Então, já foi comprovado que o aquecimento global, ele perturba padrões climáticos. Como consequência disso, eventos extremos, né? Quando eu falo eventos climáticos extremos, eu estou falando de furacões, enchentes, queimadas, processos de desertificação, são eventos climáticos extremos. Esses eventos, eles naturalmente tendem a ocorrer, né? Só que existem intervalos grandes, né, entre um evento e outro. Com o aquecimento global, esses intervalos estão ficando cada vez menores. Então é comum que nós vemos aí a cada 2, 3 anos grandes enchentes, grandes terremotos, grandes furacões, grandes queimadas, sendo que o natural seria que entre um evento climático e outro, né, tivesse ali um intervalo de tempo muito grande, tá? Então o aquecimento global ele traz isso. Eventos climáticos extremos ficam cada vez mais constantes, tá? E nós temos ali também como terceira consequência do aquecimento global a extinção de espécies, tá? Imagine, uma espécie, ela é adaptada para sobreviver, para se reproduzir, para se alimentar em determinada temperatura. Se essa temperatura aumenta, né, porque o globo inteiro sofre com o aumento de temperatura em decorrência do aquecimento global, se a temperatura ali aumenta 2 graus, né, aquela espécie já começa a sentir dificuldades, né, aquele aumento de temperatura já vai impactar no seu metabolismo, vai prejudicar a sua reprodução,
os seus processos de procura de alimento. Então, é comprovado que o aquecimento global, ele auxilia, né, ele impacta negativamente na extinção de espécies, tá bom? Porque cada espécie ela é adaptada a viver em uma faixa de temperatura, né? Se a temperatura vai acima ou abaixo daquela faixa, né, a espécie começa a ter ali vários prejuízos, tá bom? Então nós temos derretimento das calotas polares, eventos climáticos extremos constantes e extinção das espécies. Existem outras consequências do aquecimento global? Sim, várias, tá? Mas essas são as mais preocupantes, né, que nós temos, tá? Então nós entendemos o que é o efeito estufa, né? Como consequência dele temos o aquecimento global, temos as consequências aí gravíssimas, né, que vão nos afetar cada vez mais no futuro, né? E surge uma pergunta: como evitar, né, ou pelo menos atenuar o efeito estufa? Acompanhe comigo na telinha. Acordos internacionais entre diversos países buscam a adoção de ações individuais e coletivas para tentar frear o aquecimento global e as suas desastrosas consequências, tá? Então, os países, né, tendem a se unir, né, isso já aconteceu e vai acontecer ainda mais, os países tendem a se unir e formar acordos internacionais. Nesses acordos internacionais, eles se comprometem a adotar uma série de medidas, né, individuais e coletivas para tentar ali frear, né, o agravamento do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global. Um dos acordos mais famosos que nós temos é o Acordo de Paris, em 2005, tá? O Acordo de Paris porque o acordo foi assinado lá em Paris, tá? Os países se reuniram naquele país, tá? Se forma ali uma, 2 semanas de grande discussão, tá? E eles assinam um acordo onde eles se comprometem, né? No acordo tem o que eles têm que fazer, quais são as ações que eles têm que desenvolver. E esse acordo eles assinam se comprometendo a adotar aquelas ações, tá? Para tentar diminuir, né, o aquecimento global. Eu coloquei ali para vocês também, né, algumas ações que podem frear o aquecimento global, que inclusive estão presentes em muitos desses acordos, tá? Nós temos ali a utilização de meios de transporte sustentáveis, né, que não estejam ligados diretamente à queima de combustível fóssil, economia de energia elétrica, porque vocês viram que a produção de energia elétrica, né, os processos de produção de energia elétrica são os que mais lançam gases do efeito estufa na atmosfera. Redução do consumo, logo você reduz, né, a produção industrial, né, que também é uma grande lançadora de gases do efeito estufa. E reciclagem de materiais, também com o intuito de reduzir a produção industrial, reutilizar aquilo que já existe, né, e aí a indústria produz menos, né, e isso ela lança menos gases do efeito estufa, tá? Então são ações ali que podem ali frear, né, o aquecimento global, tá bom? Temos aí na telinha 3 questões bem simples, tá? Para revisar nossa aula de hoje. A questão número 1 pergunta, bem simples. O efeito estufa é um processo natural ou artificial? 2. Como o consumo desenfreado ajuda no agravamento do aquecimento global? E 3. Há uma grande discussão atualmente em voga para que as sociedades e os governos se conscientizem e diminuam a emissão dos gases do efeito estufa. Entre as práticas a seguir mencionadas, assinale aquela que pode ser considerada totalmente limpa, no sentido de não emitir poluentes na atmosfera, né? Poluentes, ele inclui ali os gases do efeito estufa, tá? Então, 3 questões bem simples que resumem bastante a nossa aula. Vamos lá? 3, 2... A resposta da 1, gente, é claro, eu falei para vocês, o efeito estufa é um processo natural, que vem sendo intensificado pela atividade do homem, mas é um processo natural. 2. O consumo desenfreado, ele aumenta a produção industrial, um dos setores que mais produzem gases do efeito estufa, tá? Também comentei isso com vocês. E a resposta da 3, entre as práticas que estão ali nas alternativas, aquela que não emite gases, né, não emite poluentes na atmosfera, são as usinas nucleares, tá? Todas as outras ali emitem gases do efeito estufa e gases poluentes, tá bom? Então, essas 3 questões resumem bastante a nossa aula, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Essa aula fica disponível na plataforma Edu, que desejo bons estudos e até a próxima.